Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, com sede em Guarapari, Estado do Espírito Santo. E eu sou o seu responsável, Marcelo Paes Barreto. Neste final de ano do ano de 2021, nós vamos fazer uma reflexão e que nós achamos que junta todos os pensamentos sobre o nascimento de Jesus. Jesus nasceu há mais de 2021 anos. E até hoje a maioria de nós não o segue, muito menos o conhece, muito menos o pratica. Vamos fazer uma reflexão que nós escolhemos e já conhecemos esse livro há mais de 40 anos. A abertura desse livro, Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, estudioso, aconselhador ao estudo, um mestre que diz não ao sensacionalismo, mas diz sim ao estudo do Evangelho e seguir os seus ensinamentos. Vamos pegar a lição inicial desse fabuloso livro, Vinha de Luz, para a nossa reflexão de final de ano, nesse Natal de 2021. Brilhe vossa luz. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Porque cada um de nós está reencarnando com as necessidades de retificação dos erros do passado. Então nós nos colocamos nos locais aonde precisamos estudar, trabalhar, retificar, empreender a nossa reforma íntima para sermos verdadeiros cristãos. A abelha suga a flor, essa é a necessidade dela. O abutre reclama despojos, essa é a necessidade dele. O homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais, de acordo com as influências do passado, com o grau evolutivo do seu intelecto, com o grau evolutivo da sua moral, da ética e principalmente do conhecimento das leis divinas. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclauruzam em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado durante séculos. Ficam ali indo e vindo, porque não estudam e não se reformam, não se renovam para trabalhador verdadeiro do Evangelho. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia sobre a qual se comprazem. É isso que nós estamos vendo hoje no mundo. Os mais ignorantes, aqueles que têm poder, têm dinheiro na política, na religião, nos estados não democráticos, usando do populismo, usando do sensacionalismo para enganar as criaturas e se aproveitar delas. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas,
que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores, que devoram páginas respeitáveis, com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Nós temos todos os tipos de pessoas ignorantes. Isso tem muito na religião. As pessoas que querem aparecer sem estudar, querem dar conselhos sem ter dado conselhos para si próprio. Querem mostrar o que é o amor sem saberem amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, muitos livros mediúnicos menos dignos que estão por aí, de última hora, sem base nas obras básicas. Com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. E nós estamos tomando esses licores e adorando. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições e de mentiras. Tem muitos livros falando mentiras. O discípulo de Jesus, diz Emmanuel, o discípulo de Jesus, porém, aquele que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria. Então, aqueles encarnados que já estão cansados de sofrer e não veem saída no materialismo, no negativismo, não veem saída na política terrível que está por aí, nos livros religiosos sem nenhuma base cristã. Eles pedem a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Esses vão começar a estudar, como aprendizes, como alunos na escola, e ali vão ficar mais de 30 anos estudando os evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, as cartas do melhor aluno de Jesus, Paulo de Tarso. E 1857 anos depois, ele permite a vinda do Consolador prometido, o Espiritismo, a doutrina espírita, com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Cada um desses deve ser lido na sequência de 1 a 4 horas por dia. Isso demora mais de 10 anos. Tem que reler alguns, tem que pesquisar muito, para ter coragem de, com esses elementos do ensinamento, empreender as reformas íntimas, empreender as tarefas de um verdadeiro cristão. Isso é que é comemorar o nascimento do Cristo. É começar a reforma de dentro para fora. Aprendendo a ter paciência, a seguir as leis, a observar os ensinamentos do Mestre, do nosso guia e modelo.
Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas desses livros seguros, como este, A Vinha de Luz. Traduz simplesmente um esforço que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não há exortação nem profecia. É apenas um convite que o Núcleo de Estudos Espíritas Jurídicos e Espíritas, Gesiel, deixa aqui para os companheiros e companheiras. É apenas um convite ao trabalho santificante de estudar as obras básicas, de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, lendo-o todo dia numa sequência, pelo menos 6 vezes numa encarnação, para captar os ensinos e começar a sua linda reforma, deixando brilhar a luz do Evangelho, primeiro dentro de você. É daí que vai sair a luz. É aí que ele disse: conhecereis a verdade e a verdade iluminará os seus passos, seus caminhos, de forma segura para o bem de verdade. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. Nós temos que primeiro estudar, compreender, entender, assimilar e praticar. É a ginástica da prática dos ensinos do Mestre aqui dentro. Era isso que é isso que devemos comemorar nesse mês de dezembro. O Evangelho, diz Emmanuel, o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. O Evangelho é a nossa meta. Nós devemos primeiro implantar esse Evangelho dentro de nós, estudando-o todo dia, no mínimo 1 hora, e o ideal de 1 a 4 horas por dia, relendo-o 6 vezes numa encarnação e todo dia praticando os seus ensinos. É aí que nós vamos treinar a paciência, a tolerância. É aí que nós vamos treinar a caridade. E é aí que nós vamos treinar o amor verdadeiro, o amor criado por Deus, para ser praticado por todos os seus filhos, para que todos possam chegar à perfeição pelos seus próprios esforços. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós, procuremos brilhar a nossa luz, estudando todo dia e praticando os ensinos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo nesse ano de 2021. Um feliz 2022 com os livros seguros e com os ensinamentos do Mestre Jesus, sempre em nossas vidas. Grande abraço, muito obrigado pela atenção.